Meus irmãos, que Jesus seja a nossa esperança e Ele seja o foco, a meta da sua caminhada neste ano de 2021. Saudação especial também aos irmãos que estão acompanhando pelo YouTube. Aqui sempre será um lugar de esperança para você e a sua família. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite. Estamos no primeiro domingo de 2021 e nós temos uma caminhada, uma corrida para este ano de 2021. Vamos lá, Gabriel. Irmãos, desde o dia 31 do ano passado, nós estamos lançando aí este ano o desafio para você ler a Bíblia toda, começando no livro de Gênesis e até o dia 31 de dezembro de 2021, você terminar no livro de Apocalipse. Como nós estamos nessa busca de uma vacina para amenizar mais o Covid-19, lembrando que aqui em Itamaraju nós estamos com 7 pessoas internadas, a situação ainda é séria e nós precisamos tomar os cuidados. Então a vacina tem sido a meta de tantos países, alguns já começaram a vacinar, imunizar a sua população, e aqui no Brasil ainda nós estamos aguardando as soluções políticas. Precisamos então estar orando, meus irmãos, em favor do nosso país, dos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria e cuide da população. Nós estamos chegando aí a 195 mil mortes de Covid-19. Então é um número bastante grande e nós precisamos redobrar os cuidados sempre. Portanto, meus irmãos, neste ano você tem esse desafio aí. Bíblia, o imunizante de Deus. A vacina para a alma. Falta de Bíblia, meus irmãos, é uma falta de vitamina, é uma falta de sentir imunizado das tentações e de outras coisas que afetam a sua mente, a sua alma, o seu espírito. Então, antes de pensar em uma vacina para o seu corpo, pense em uma vacina para a sua alma. Então, nós já colocamos aí no grupo da igreja, são 3 capítulos por dia. Se você ainda não começou, você pode pegar 4 ou 5 capítulos e você estará, então, atualizando a sua leitura bíblica. Além do controle que você vai ter da leitura bíblica, você também está sendo encaminhado através de um link para você ter uma visão geral do livro que você está lendo. Então, nesse primeiro momento, você está recebendo um link para um vídeo do capítulo 1 até o capítulo 11, do livro de Gênesis. A partir do capítulo 12, você vai receber um outro link que vai indicar você uma visão geral do capítulo 12 até o capítulo 50. A meta, até o dia 18 de janeiro, você já leu o livro de Gênesis todo. Cada leitura é uma descoberta. E eu espero, então, que você aceite o desafio e você faça parte desta corrida de 2021. Ainda que até lá estejamos cansados, exaustos, mas a profecia de Isaías está dizendo que o Senhor, Ele vai nos dar forças, Ele vai renovar as nossas forças, caminharemos e voaremos como águia. Essa é a nossa meta deste ano. Irmãos, quanto à questão do envelope de dízimo, nós estamos aqui com uma lista, se você ainda não pegou seu envelope de 2021. Também já colocamos novamente alguns envelopes em branco, caso você quer já adiantando o seu lado. Além disso, também nós estamos utilizando desde o ano passado os depósitos aí nas contas da igreja. E você poderá fazer isso onde você estiver, você que está viajando e você que se encontra aqui em Itamaraju ainda. Irmãos, vamos então abrir a Bíblia, carta aos Hebreus. Vamos lá? Isso aí. O tema desta noite, meus irmãos, 3 ações para a corrida
de 2021. 3 ações. A carta aos Hebreus, não há um autor identificado. Alguns entendem que foi Apolo que escreveu, outros entendem que foi Barnabé, outros entendem que foi o apóstolo Paulo. Não há uma autoria reconhecida da carta aos Hebreus. Mas se você quer entender todo o Antigo Testamento, você precisa ler Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é uma interpretação mostrando Jesus como o cumprimento do Antigo Testamento. E é interessante que no capítulo 12, depois que ele trabalha os exemplos de fé, ou a galeria, os heróis da fé, no capítulo 11, ele agora mostra uma corrida. Ele está pegando uma imagem dos Jogos Olímpicos e ele então está pegando então essa imagem de uma corrida olímpica e fazendo uma aplicação para a vida cristã. E nós vamos trabalhar do capítulo 12, versículos de 1 a 3, 3 ações para a corrida de 2021. Antes de começar propriamente a reflexão, eu quero que você veja um vídeo. Esse vídeo é um vídeo de uma maratonista chamada Gabriele Andersen, uma suíça. Na época, ela estava com 39 anos de idade. 5 de agosto de 1984, 37 anos, meus irmãos, que faz esse evento histórico, marcante, no Coliseu da Califórnia, essa atleta que sua imagem rodou o mundo. Talvez você que é mais jovem, você não tenha um conhecimento dessa maratonista, hoje deve estar com 73 ou 74 anos, ou se não morreu ainda. Mas eu gostaria de trazer a memória daqueles que, pelo menos, ouviram falar de Gabriele Andersen. O nosso objetivo nesta noite, com este vídeo, é para você chegar no final de 2021, dezembro de 2021, ainda exausto, cansado, mas não desistir. É a meta do vídeo para você entender. Vamos lá. Na entrevista da Gabriele Andersen, ela diz o seguinte: estava muito calor na época, já tinha passado um posto para tomar água, a hidratação do corpo, e só ia acontecer só depois. Isso ia demorar muito para ela tomar água de novo. E o calor muito forte, 8 horas da manhã na Califórnia. E ela disse que continuou correndo uma maratona feminina, 50 competidoras, e até hoje nós não sabemos o nome da campeã daquela maratona, mas conhecemos e sabemos o nome de Gabriela Andersen. Ficou no 27º lugar. Desidratada, exausta, mas não desistiu. Meus irmãos, às vezes, olhamos para a nossa vida, nós desistimos facilmente, reclamamos demais. Nós paramos no primeiro desafio. E isso, meus irmãos, na corrida de 2021, nós precisamos entender que obstáculos são colocados diante da nossa frente. Quando nós chegamos no final de 2020, meus irmãos, uma grande vitória é porque nós não desistimos da corrida. Coronavírus foi mais um obstáculo, entre tantos, mas não desistimos. Eu quero estimular, quero encorajar você nesta noite,
a não desistir de novo. E é por isso que a corrida para 2021, nós temos 3 ações que você precisa compreender e colocar em prática nesta noite, a semelhança de Gabriele Andersen. Eu quero que você me acompanhe então. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou usar nesta noite a nova versão transformadora, por achar o texto bem mais claro, mas dentro da sua tradução, quero que você me acompanhe aí. Primeiro, versículo 1. Livrar do peso e do pecado para a corrida. Essa é a primeira ação, a primeira atitude que você deve ter. A primeira decisão na sua vida é você precisa decidir o que você precisa se livrar. Meus irmãos, há um costume em algumas famílias chinesas, que quando chega no final do ano, de cada ano, os chineses têm uma prática de pegar as coisas velhas que estão em casa e jogar fora. É curioso, porque nós brasileiros temos costume de manter as coisas velhas em casa. Às vezes é muito entulho. E os chineses, então, eles têm uma prática de eliminar, de livrar daqueles entulhos, daqueles obstáculos, daquelas coisas que atrapalham. E o autor aos Hebreus, ele está pegando então uma visão de uma corrida, talvez, meus irmãos, na Grécia Antiga, Jogos Olímpicos, e ele está usando agora aqui uma espécie de uma roupa. Alguns entendem de que se colocava alguns pesos na roupa, e na hora da corrida, esses corredores deveriam tirar esses pesos da roupa, para ele sentir o corpo mais leve, para a corrida ele chegar até o final. Essa é a ideia, meus irmãos, que o autor aos Hebreus, ele está nos ensinando. Então, a primeira ação é você se livrar de todo o peso que está atrapalhando a sua vida. Alguém já disse, meus irmãos, que o melhor travesseiro para se dormir é quando você tem a consciência tranquila. Mas talvez o peso está na sua mente, o peso está nos seus ombros, o peso está no seu coração. E parece que quando você chega para alguém que houve um desentendimento, e você pede perdão ou libera perdão, você chega ao final dizendo, parece que eu tirei uma tonelada de cima das minhas costas. É o peso. Como que você vai alcançar a corrida no final, se você está sentindo um peso e é pesado para outra pessoa? Por isso que o escritor está dizendo, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Você já teve uma experiência? Você colocar um saco de cimento nas costas, como é que você anda? Você anda agachado, baixado. Faça essa experiência. Tem uma empresa aí, não sei aonde, que fez um teste para as mulheres querendo o direito de se tornar iguais os homens. Então começaram lá a colocar lá um saco de cimento, carro de brita, e as mulheres estavam sofrendo. Mas a questão de querer a igualdade, né? É o peso, meus irmãos. E tem muitos homens sofrendo com o peso de carregar, porque você vai devagar, vagaroso. Por isso que o autor está dizendo, se livre desse peso, que está deixando você andar devagar, onde você já não corre, onde você já não tem metas, não tem objetivos. Então a ideia, livrar-se do peso
que torna você uma pessoa vagarosa. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Então, na hora da corrida, meus irmãos, naquela época, se ele já tinha o treinamento das roupas, colocava alguns pesos de um lado e do outro, e agora, na hora da corrida, era necessário agora tirar esse peso fora, para ele sentir leve, sentir livre, sentir pronto para a corrida. E quando nós estamos começando o ano de 2021, tem muita gente ainda que carrega o peso do passado, de 2020 até, alguns entendem até que tem maldição hereditária, até no útero da mãe. Esse peso está sendo carregado, culpando todo mundo e todos. Você tem que se livrar disso. É isso que está deixando você doente. É isso que está acabando com você, está acabando com a sua corrida, a sua meta. Se livre de uma vez por todas dessas coisas. Portanto, meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele está no capítulo 11, olhando a galeria dos heróis da fé, e agora no capítulo 12, ele está dizendo, temos uma corrida, e essa corrida é longa, e essa corrida é necessário ter um preparo espiritual, um preparo mental, um preparo físico. Você precisa então estar bem para a corrida. Talvez eu estou falando com alguém nesta noite, tanto no presencial quanto na transmissão, de que já nem iniciou o ano, já está totalmente desistindo. Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Se livre desse peso que está deixando você devagar, vagaroso. Agora, ao mesmo tempo que Paulo, o autor aos Hebreus, sempre parece que vem à mente Paulo, o autor aos Hebreus, ele coloca esse exemplo de uma corrida, aí ele coloca então agora um ensinamento espiritual. Ele está dizendo, se livre desse peso e do pecado que nos atrapalha. Observe então que ele pegou um exemplo de um corredor, está dentro de uma maratona, se livre do peso que vai atrapalhar a sua corrida. Agora ele faz uma aplicação. E do pecado que atrapalha a sua vida. Você observou agora? Quando você carrega um peso, você vai devagar, e quando você está em pecado, a sua vida está toda atrapalhada, vai dar errado. Como é que você vai chegar no final dessa corrida que está começando agora? A frase de Spurgeon, achei muito interessante. Spurgeon diz o seguinte, Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores batistas do século XIX. Spurgeon diz o seguinte, pecado e inferno estão casados, a não ser que haja arrependimento para ter o divórcio. Eu vou repetir, hein? Pecado e o inferno estão casados. Para que haja uma renúncia, é necessário arrependimento para causar o divórcio entre pecado e inferno. Só o arrependimento pode mudar isso. Por isso, meus irmãos, que o autor aos Hebreus está dizendo, se livre do peso na sua corrida, mas se livre também do pecado, que vai atrapalhar a sua vida. Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos querendo uma vacina para combater o Covid-19, mas nós não temos tanta pressa, tanta correria para a vacina para combater o pecado. E o pecado que está como vírus estragando a vida de muita gente. É o pecado que estraga a moral, é o pecado que estraga a família, é o pecado que estraga, meus irmãos, o comportamento das pessoas que têm um comércio, que têm uma empresa, a corrupção generalizada.
É o pecado, meus irmãos. É esse momento que a gente precisa entender que é necessário também olhar para o pecado que está atrapalhando a vida de muita gente. Meus irmãos, Jesus teve um encontro com um homem chamado Zaqueu. E esse homem era considerado como um homem corrupto. Ele pegava um imposto e ele triplicava, quadruplicava o preço do imposto. E ele adquiriu uma riqueza. Mas a Bíblia mostra, meus irmãos, esse encontro, Zaqueu não tinha alegria, não tinha felicidade. O pecado estava atrapalhando a vida de Zaqueu. Jesus então agora olha para Zaqueu, e Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, filho da fé. Zaqueu, depois de uma confissão, ele disse: Senhor, se eu defraudei, defraudou mesmo, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso aí já era a prática da lei. Aquele que roubava, que tirava, perante a lei, ele tinha que devolver 4 vezes mais. O pecado tem sido o vírus que tem matado muita gente. Somente a vacina, chamado de o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, meus irmãos. Só o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a primeira ação para essa corrida de 2021, se livrar, abandonar, eliminar o peso da sua mente, do seu coração, está leve para a corrida, e o pecado que atrapalha a sua vida. Observe então, meus irmãos, que tem muita gente carregando um prisioneiro dentro da mente, dentro do coração. Pessoas rancorosas são pessoas que prendem 2 vezes. Prende aquele que o ofendeu, e ela mesma está aprisionada àquele ou àquela que o ofendeu. É uma prisão, é uma algema, é um peso. Então você precisa se livrar disso, para essa corrida de 2021. Essa é a primeira ação, primeira atitude. Livrar de todo o peso e do pecado para a corrida. Meus irmãos, o vídeo que nós mostramos da Gabriele Anderson, a mulher que o estádio inteiro ovacionando, dando o estímulo, não foi campeã, mas pela persistência, pela perseverança dela, e ela chegou até o fim da maratona. Eu quero desafiar você nesta noite, primeira ação para essa corrida, se livrar. Tem algumas figuras, meus irmãos, que a gente encontra mais na prisão americana. Geralmente o preso não usa uma algema eletrônica como no Brasil. Parece que uma algema eletrônica, ela é até uma espécie de beleza, de enfeite no corpo. Lá era uma bola grande, uma corrente, segurava no pé do prisioneiro. É o peso que a pessoa carregava onde ele andava, porque lembrava do erro que ele tinha cometido com a sociedade. O que está te prendendo? E qual é o pecado que está atrapalhando para essa corrida de 2021? E como você quer chegar no final deste ano? O ano passado, a gente não tinha previsão nenhuma, fomos pegos de surpresa. Mas agora a gente já sabe que há um vírus, ele está contaminando muita gente, há uma busca de uma vacina, mas agora nós sabemos lidar com ele, e nós queremos chegar ao final deste ano, meus irmãos, pelo menos com vida. É a corrida que nós temos, a corrida para a vida. É interessante, meus irmãos, o momento da Piracema,
os peixes, eles estão lutando contra a correnteza para chegar com vida, para sobreviver. E nós não podemos desistir, meus irmãos. Precisamos nos livrar do peso e do pecado para chegar ao final da corrida. Segunda ação, quero que você me acompanhe aí. Versículo 2 da sua Bíblia, leio assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador de nossa fé. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Observe que ele começa então mostrando uma corrida que está posta diante de nós, que nós precisamos nos livrar do peso que nos torna vagarosos, e precisamos também liberar o pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança. Já na segunda ação, é para você manter o olhar firme em Jesus. Meus irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de desviar o nosso olhar. Muito grande, é muito rápido você desviar o olhar. E nós temos uma experiência de Pedro no Novo Testamento. Pedro está no barco, Jesus está dormindo. E no momento, meus irmãos, uma tempestade, e ali o barco estava já quase mesmo para afundar, para ir a pique. Pedro então grita: Senhor, socorre-nos. E Jesus diz: homens de pouca fé. É porque Pedro desviou o olhar de Jesus e colocou na tempestade. A outra experiência de Pedro, meus irmãos, já estava chegando, clareando o dia, então o Senhor está caminhando sobre as águas, e Pedro então está totalmente em êxtase com aquela experiência culminante com o Senhor, e pede então para ir ao encontro do Senhor sobre as águas. E Pedro dá os primeiros passos, porque ele estava olhando para Jesus. Mas quando Pedro começa a olhar para as águas, meus irmãos, Pedro começa a se afundar. O nosso maior problema com o coronavírus, meus irmãos, o Covid, é porque nós olhamos demais para o vírus e esquecemos de olhar para Jesus. Olhamos demais, meus irmãos, para o problema e esquecemos daquele que resolve o nosso problema. É por isso que o autor aos Hebreus está dizendo: vamos manter o nosso olhar firme em Jesus, para não desviar dele, para não se afastar dele, porque ele é o líder. Uma outra tradução vai colocar a palavra autor, o início. Aqui, a tradução está colocando como aquele líder, é aquele que está guiando você, aquele que está conduzindo você. Ele é o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Por que eu gostei dessa tradução? Porque se ele é o líder, é ele que está à sua frente, é ele que está te orientando, é ele que está te guiando, é ele que está conduzindo a sua vida. Ele é o aperfeiçoador, porque tem hora que você quer desistir, você se sente desanimado, e esse aperfeiçoador, ele vai agora ajudando a manter a sua fé. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos desviar o olhar de Jesus. O ano passado, meus irmãos, muitas pessoas desviaram o olhar de Jesus. E essas pessoas ficaram desanimadas, desistiram. Muitos até hoje não vieram aos cultos presenciais, porque ainda estão sob o efeito de um medo paralisante. E a gente percebe que para esse olhar em Jesus, para você enxergar a meta do prêmio no final. A corrida, meus irmãos, está posta diante de nós. Há um galardão, há um prêmio, mas eu preciso correr. O povo de Israel
estava diante de uma terra que emana leite e mel, mas precisava atravessar o Mar Vermelho, precisava passar pelo deserto. Alguns morreram, ou se não falar de milhares, né? Os espias, somente 2, Josué e Calebe, outros 10 morreram no caminho, porque desviaram o olhar da promessa. Quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, nós perdemos a oportunidade de alcançar a vitória, o galardão, a promessa que Jesus prometeu. Eu quero desafiar você nesta noite a manter o seu olhar fixo, firme no Senhor. Não desvie o seu olhar para nada. A recomendação do Antigo Testamento é: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Continue firme, porque se você desviar o olhar, você vai perder a direção. Quantas pessoas nós estamos olhando nessa vida perderam de alcançar a sua meta por desviar o olhar do seu objetivo. Se você quer acertar o alvo, você tem que mirar a flecha e olhar o alvo. Se você desvia o olhar do alvo, você não alcança o seu objetivo do alvo. Olhe para o Senhor. Veja que a sua corrida depende dele estar te chamando. Olhe para mim. E Jesus disse isso: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E esse é o momento quando você olha para ele, e ele então diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E diz mais, meus irmãos, o texto aí do versículo 2. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Sabe por quê? Porque ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. O autor está querendo dizer o seguinte, meus irmãos: quando você desvia o olhar do Senhor, você vai dar ouvidos ao seu professor de filosofia, você vai dar ouvidos ao seu colega de escola, da faculdade. Tem muitos jovens que não estão mais servindo ao Senhor, porque deram ouvidos ao professor, ao colega, e não suportou a vergonha de ser chamado de cristão. A Bíblia está dizendo que Jesus suportou isso, e no final ele agora está à direita, numa posição de autoridade, porque ele chegou ao final da sua corrida. Você precisa manter os olhos no Senhor, passando por cima de toda a vergonha que vier sobre você, mas você vai receber do Senhor dizendo: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entrai para o gozo do seu Senhor. Essa será, meus irmãos, a grande alegria de saber que você não desviou o olhar do Senhor. Tem muita gente que está dando ouvidos demais, fulano, beltrano, pessoas que estão se dizendo que têm um conhecimento, ou a chamado de místico, e você começa a desviar, abandonar o Senhor, deixar de olhar para Ele. Você tem que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador, o líder e o aperfeiçoador da sua fé. Começa nele, continua nele e termina com ele. É por isso que você não pode abandoná-lo. Jamais. Se há uma corrida, ele é a nossa meta, ele é o nosso alvo, ele é a garantia, como disse Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, a carreira, guardei a fé. Não me afastei do Senhor. Quero caminhar agora para o final. Terceira atitude: pensar na hostilidade que Jesus suportou. Observe que o versículo 2, ele diz que ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, ele agora adquiriu um lugar de honra, e no versículo 3, então, está dizendo o seguinte: pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Primeiro, ação: livrar do peso e do pecado.
Segunda ação, manter os olhos firmes em Cristo. Terceira ação, pensar na hostilidade que Jesus suportou, que ele sofreu. Por que eu preciso pensar? Por que eu preciso refletir? Por que eu preciso lembrar que Jesus passou por isso? É porque aí você vai dar valor. Como que você chega ao final de uma corrida, como Gabriele Anderson suportou o cansaço, o peso do seu próprio corpo e chegou ao final da sua corrida. E assim, o autor aos Hebreus está pensando em Jesus, para você pensar na hostilidade que ele sofreu. Foi zombado, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, foi furado com uma lança, os cravos no seu corpo, mas ele não abandonou a sua corrida, o seu objetivo. Por isso que eu tenho que pensar nisso, meus irmãos. E aí ele está dizendo, desse modo, você pensando que Jesus venceu, você também vai vencer a sua corrida, e você não ficará cansado e nem desanimado. Ano novo, novo ânimo, ou ânimo novo. Então você precisa renovar sua energia, sua força no Senhor. Mas alguém já disse o seguinte, o ano nunca será novo se você continua com a velha vida. Não muda nada, não mudou nada. Então você vai continuar com a mesma mentalidade, o mesmo peso na sua mente, no seu coração, e você perdeu a oportunidade de chegar a uma corrida vitorioso ou vitoriosa. Não, vocês não ficarão cansados. Meus irmãos, o cansaço físico, só você entrar em uma praia, você já melhora. É por isso que em alguns lugares tem o chamado sal grosso. Passa o sal grosso no corpo, você melhora mesmo. É energético, é como a praia. Você entra e você se recupera fisicamente, mas o pior cansaço é o cansaço espiritual. É quando você está, meus irmãos, sem alma, cansado, e não tem mais alegria, o prazer de estar na presença de Deus, prazer de estar louvando, cantando ao Senhor. Esse é o cansaço, meus irmãos, parece que nada resolve. E é por isso que você precisa se livrar do peso e do pecado. Você precisa manter os olhos no Senhor para você não sentir cansado. Lembre-se, o diabo vai fazer de tudo este ano para deixar você cansado, prostrado. Ele vai inventar mínima coisa no seu caminho para você desistir da sua meta, da sua corrida, do seu objetivo. Eu espero contar com você chegar no final do ano, dia 31 de dezembro de 2021, e entender que você agora tem motivo demais para agradecer o Senhor pela corrida que Ele esteve ao seu lado, te dando força, te dando ânimo, te dando encorajamento, e você não desviou o olhar dele, hein? E você chegou ao final. A minha alegria será grande quando você chegar a esse momento importante da sua vida. Quero finalizar, portanto, meus irmãos, o que fazer quando você está cansado e desanimado espiritualmente? É você buscar. Jesus disse, vinde a mim e beba. Só você ir a Ele. É você aprender com Ele, beber da água que Ele tem para dar. A vida em abundância, em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Estamos cansados? É porque nós não queremos olhar mais para Cristo. Desviou o olhar, você vai se perder. Continue olhando para o Senhor. Continue olhando para Ele, deixando o peso, o pecado, olhar firmemente para Ele. E você sentir agora que a sua força está se renovando e o desânimo está sendo eliminado. Para a glória e honra do Senhor. Eu quero finalizar abrindo aí, gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, no livro de Isaías. O livro de Isaías, meus irmãos, tem um texto que vai te ajudar muito nessa caminhada. Isaías capítulo
40. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Isaías capítulo 40, o versículo 28 até o versículo 31. Finalizo a reflexão desta noite com essa citação bíblica. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Olha só, hein? Quem é o Deus que nós servimos? É por isso que nós precisamos buscar nele força para o cansado, ânimo quando eu estiver desanimado. Ele não se cansa e nem fica exausto. Então, ele que tem a fonte para me animar, me encorajar e me revigorar. Aí o versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Está falando comigo e com você. Até, se ele está falando até, é porque os jovens dificilmente se cansam. Até os jovens se cansam. Talvez o cansaço é existencial e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, na sua mente, porque você vai precisar muito dessa palavra nessa corrida para 2021. Você vai sentir cansado, você vai sentir desanimado, você vai sentir exausto, aí você vai lembrar, eu sirvo a um Deus que não se cansa e nem fica exausto. É Ele que vai me fortalecer, me dar ânimo para chegar até o final desta corrida de 2021. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que o Senhor continue te fortalecendo e te guiando sempre.